Olá, meus irmãos, tudo bem? Muitos estudos? É isso, vamos continuando os nossos estudos, né? Adentrando aí ao conhecimento básico aí da doutrina espírita. Hoje nós vamos ver, e nas outras aulas também, o retorno da vida corpórea à vida espiritual. Como é que acontece isso da nossa vida aqui, material, para a vida espiritual? Então hoje a aula nós vamos falar sobre a alma após a morte, e vamos, no continuidade, a separação da alma e do corpo nas próximas aulas, a perturbação espírita, né? Então nós vamos ver, esse tema está lá no Livro dos Espíritos, que eu chamo vocês a leitura do Livro dos Espíritos. Aqui assistir a aula é pouco, assistir a aula dá uma noção para nós, mas o estudo reflexivo do Livro dos Espíritos, que eu chamo vocês a lerem, né? O segundo livro aí dentro do Livro dos Espíritos. Então vamos estudar um pouquinho o Livro dos Espíritos. Põe na sua cabeceira, começa a fazer uma leitura, né? Devagarinho, refletindo cada questão, tentando entender, ampliando assim a nossa consciência espiritual, né? Nossa inteligência espiritual. Eu acho isso bastante interessante. Então, a certeza da vida futura que a gente tem, eu não sei se vocês têm, mas eu tenho a certeza da vida futura, né? A gente tem essa certeza, não exclui as apreensões que a gente tem quanto à desencarnação. Desencarnar, quando o espírito sai do corpo, isso é desencarnar. O espírito sai do corpo. Morrer é a morte do nosso corpo físico, e desencarnar é quando o espírito sai do nosso corpo. Há uma diferença. Às vezes a pessoa ela morre, mas ela não desencarna, demora muito tempo para isso, para o espírito sair do corpo, né? Então nós vamos estudar isso aí mais para frente. Então a gente aqui espírita, nós falamos desencarnação. É quando o espírito ele sai do nosso corpo físico, né? Nós vamos entender isso um pouquinho mais para frente. Então a morte é a morte do corpo físico, os órgãos param e cessam de funcionar no nosso corpo físico, ocorre a morte, mas o espírito pode ou não desencarnar rapidamente, pode demorar muito tempo esse desencarne, tá bom? Então há pessoas que têm essa dificuldade, essa apreensão quanto ao momento do desencarne, da morte, da desencarne. Há muitas pessoas que temem não propriamente a vida futura, mas o momento da morte. O momento da morte. Seria doloroso esse momento? Pergunto para vocês, será que é doloroso esse momento da morte? Como é que nós sentiríamos? Como é que a gente sente isso, o momento da morte? Tentando elucidar isso, Kardec, ele inquiriu então os espíritos sobre essa situação. O que acontece no momento da morte, o que acontece depois. Ele pergunta isso para os espíritos superiores. E eles esclarecem no seguinte: o corpo físico, nosso corpo, quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte, né? Sofrimento que nós temos durante a nossa vida do que realmente no momento da morte. A alma, nenhuma parte toma nisso. É bastante interessante isso, né? Os sofrimentos que algumas vezes experimentamos no instante da morte são na realidade um gozo para o espírito. Tem que entender que nós estamos aprisionados como um pássaro cativo, como diz Kardec, dentro do nosso corpo físico. Nós estamos aprisionados dentro do nosso corpo físico. Nossa alma, nosso espírito quer mais é sair, né? Na realidade é isso. O que nos segura é uma lei chamada lei de conservação, nosso instinto de conservação aqui no corpo físico, mas o espírito, ele quer mais dar uma saída por aí, né? E para ele vai ser uma libertação, sair do corpo físico, vamos entender assim. Então o momento da morte, praticamente não vai ter nada, não vai ter dor isso aí, né? Agora, nós vamos ver também que, no entanto, é preciso nós considerarmos que a desencarnação, ela não é igual para todo mundo, tá? A desencarnação, né? Há uma variação dela muito grande, tão grande quanto as diferentes formas de viver.
adotadas pelos encarnados. Então a forma, a gente pode falar, morreu do mesmo jeito, né? Um ataque cardíaco. Esses dois morreram de ataque cardíaco. Mas a desencarnação pode ser diferente para um ou para outra, a saída do espírito do corpo. É diferente. A gente vai entender isso, né? A gente vai ver umas pessoas calmamente, alguns moribundos desencarnando. Não sei se vocês já viram alguma pessoa morrendo, desencarnando, né? Morrendo ali. Vão ver que tem pessoas que vão calmamente, e algumas têm umas terríveis convulsões. Pode-se previamente a gente julgar que as sensações experimentadas nem sempre são as mesmas. As sensações não são as mesmas. Não existe mortes iguais, né? A gente pode entender assim. Aliás, Deus, ele não gosta de nada igual, não. Deus gosta da diversidade. Não só em relação à morte, mas em relação a tudo na natureza. Não existe iguais. Isso é bastante interessante. Tudo é muito diferente. Então, o instante da morte, a alma, lembra a alma, que é o espírito encarnado? A alma volta a ser espírito, retornando então ao estado espiritual, retornando ao mundo espiritual. Seu lugar de origem. O nosso lugar de origem é o mundo espiritual. Lembra disso? Esse mundo aqui, ele é passageiro. Vou usar transitório, porque nós vamos ver mundos transitórios, é outra coisa. Mas é um mundo passageiro isso aqui. Isso aqui nós estamos para o nosso aprendizado, nosso aprimoramento, passar para crescermos e evoluirmos espiritualmente. Então, na realidade, o nosso verdadeiro mundo, onde nós vamos ficar mesmo, onde é o nosso verdadeiro mundo, é um mundo espiritual. Você lembra que nada pode destruí-lo? Nada destrói esse mundo espiritual, né? Nem fogo, nem água, nem ventos, nem nada, né? Lembra disso? Nem bombas atômicas, nada esse mundo espiritual. Esse é o nosso verdadeiro lugar, é o nosso lugar de origem, que é o mundo espiritual. Conservando assim a nossa individualidade como espíritos. Lembre disso, nós conservamos a nossa individualidade juntamente, lembra, o espírito ele sai junto com o seu perispírito. Lembra que era perispírito? O corpo espiritual em volta do espírito. Então nós vamos sair igualzinho, nós já vimos isso, igualzinho como somos. Então nós voltamos para o mundo espiritual, voltamos a ser espíritos. Espírito e perispírito, esses dois corpos voltam para o mundo espiritual. E guardando sempre o aspecto que a gente tinha da última encarnação. Já que assim a gente se mentaliza, é por isso. A gente, como já viu lá no estudo do perispírito, posteriormente o espírito pode mentalizar uma outra encarnação que ele gostava mais, né, de sua aparência física, vamos dizer assim, física entre aspas, assim, da sua aparência, do seu perispírito, né, ou mesmo para se apresentar em reuniões onde ele era conhecido como outro espírito, né, como era o outro espírito, não, desculpa, quando ele era conhecido em outra encarnação, tá? Deixar mais claro para vocês. Então nós vamos com a nossa perispírito com a forma da nossa última encarnação. Mais tarde, ele pode modificar então essa aparência, como nós já vimos, pode modificar a aparência em sua nova situação. E a alma vê e ouve ainda outras coisas que escapam a essa grosseria dos órgãos corporais. Os sentidos do espírito são muito maiores que os nossos sentidos aqui. Nós temos limitações, nossos sentidos físicos. Será que a gente vê tudo que acontece ao nosso redor? Vou perguntar para você, será que você consegue ver tudo que acontece ao seu redor? Ou você tem limites da sua visão? Assim como a sua audição, será que você consegue ouvir tudo que está acontecendo ao seu redor? Nós temos limites, né? Quando o espírito ele desencarna, essas sensações, essa amplia, né? Essas sensações, essas audições, visões ficam diferentes, é outra coisa lá no mundo espiritual, tá bom? Tem então sensações e percepções que nós aqui desconhecemos. É isso que vou deixar claro para vocês. As sensações e as percepções desses espíritos são bem diferentes quando a gente desencarna, né? Não é igual como a gente tem aqui. Nós temos limites nos nossos órgãos físicos, corporais. Conserva então sempre a sua individualidade,
continua sendo ele mesmo. Não é porque foi para o plano espiritual que virou santo, melhorou, né? Ou piorou, não. Ele continua sendo a mesma pessoa, mesmo espírito, quando estava encarnado, com seus defeitos e com suas virtudes. Continua tendo esse envoltório que lhe é próprio, que é o perispírito, tomando então a atmosfera do seu planeta. Lembra que o espírito tira esse perispírito do fluido cósmico do planeta, né? E guarda a aparência de sua última encarnação. Eu gostaria que vocês guardassem isso, tá? Não vamos diferentes, né? Podemos lá no mundo espiritual colocarmos nossa aparência mais para frente, como a gente quer, mais jovem, né? Nós já falamos sobre isso, acho que na aula de perispírito, que a pessoa ela volta, né? Se a gente pegar em sonhos dos nossos avós, nossos pais, nós vamos ver que muitos desses sonhos eles estão mais novos, porque nesses sonhos nós vamos ter aula aí para frente, nós vamos ver que nós nos encontramos com os espíritos que já desencarnaram, né? E eles são mais novos, seu perispírito, né? Sua mente. Então, tomando por base a pluralidade das existências, que são as reencarnações, a individualidade seria a consciência global, sem empoderar o tempo, um acúmulo de experiências morais que são a base da formação do espírito. Nós guardamos isso, né? A base da nossa formação são essas experiências de várias reencarnações. Nós trazemos isso dentro de nós, essas experiências de outras encarnações, na nossa encarnação espiritual. Olha, lembra o seguinte, você, presta atenção, você é a maior versão, é a versão mais atualizada de todas as suas encarnações. Então olha para você, olha, eu sou a melhor versão, porque lá para trás nós só fomos piores, né? Vamos pensar assim, lá para trás só fomos piores. Se nós estamos sobre o efeito de uma lei de evolução, lei de progresso, hoje nós somos a melhor versão do nosso espírito que está encarnado, o nosso espírito que está aqui encarnado hoje, por exemplo, eu como Tereza, é a melhor versão de todas as outras encarnações que eu tive lá para trás, só foi pior. Nem vou contar para vocês o que era lá para trás as minhas encarnações, né? Mas só foi pior. Hoje é a melhor versão, né? Então, nada, e a gente tem que lembrar, isso leva o espírito consigo desse mundo, nada, ao não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Nós temos isso, né? Lembrança doce ou amarga, conforme o uso que fez na sua vida. Nós vamos depender da nossa consciência para onde é que nós vamos lá no mundo espiritual, né? Nossa sintonia, nossa afinidade, nossas vibrações, para onde é que nós vamos. Nós levaremos daqui sim a nossa inteligência que nós desenvolvemos e as nossas emoções, os nossos sentimentos, esses nós vamos levar junto conosco. Nada material, nada. Leva, portanto, os valores morais que conquistou. Por isso que a gente chama a atenção de nós desenvolvermos as virtudes. Nós estamos aqui para o desenvolvimento das nossas virtudes. Amar a Deus, né? As suas leis e desenvolver as virtudes que estão aqui em nós, né? Então, uma das maiores provas da individualidade da alma, depois da morte, temos as comunicações espíritas que nós recebemos nas reuniões mediúnicas, através de psicografia, de psicofonia. O que é psicografia? Escrita, né? Os médiuns escrevendo, psicofonia, os médiuns falando, os espíritos falando através dos médiuns. Então nós temos essa individualidade. Veremos que lá há uma individualidade, né? Nessas comunicações existem particularidades que possibilitam reconhecer o comunicante, né? Existem coisas que só o comunicante às vezes e aquela pessoa que está recebendo aquela mensagem sabiam. Como assim? Pois é, são particularidades desse comunicante. Se não fosse assim, se não tivesse essa individualidade, todas as comunicações que recebemos lá do mundo espiritual seriam iguais, não importando o grau de evolução do espírito. Vocês já pensaram isso?
seriam todas iguais. Não, a gente vê que tem particularidades, cada espírito de uma forma traz uma mensagem, alguma coisa íntima dele, é muito interessante. Então há essa individualidade, não são todas iguais. Então, a gente vai ver a questão 153 lá do Livro dos Espíritos, que eu já chamei vocês à leitura, que ela pergunta assim: em que sentido se deve entender a vida eterna? Vida eterna, né? Nós sabemos que o espírito ele é imortal, mas às vezes a gente fala que o espírito é eterno. Ele foi criado, mas depois a sua vida é eterna, não terá fim. É a vida a resposta dos espíritos, é a vida do espírito que é eterna. Depois, né? Depois da sua criação, porque ele não é eterno no sentido como Deus, que não teve o começo e não terá o fim, mas ele teve a sua criação e a partir daí ele terá uma vida eterna. Ele é imortal, né? A do corpo, nós vamos lembrar, a vida do espírito ela é eterna, mas a do corpo é transitória e passageira. Nosso corpo físico aqui é transitório e passageiro. Quando o corpo morre, a alma, ela retorna à vida eterna. Ela retorna ao mundo espiritual. Ela continua, a vida, ela continua. Eu vou deixar vocês sempre refletindo para chegar às suas próprias conclusões. Ninguém está impondo nada. A gente tem que chegar através das nossas vivências espirituais, através das nossas reflexões, a conclusões. Por exemplo, que a vida ela continua. Eu particularmente, não sou ninguém aqui, mas eu posso dizer para vocês que eu tenho essa certeza, depois de muita vivência, depois de muitas reflexões, a vida ela continua, gente. Cheguem a essas conclusões aí que eu estou dizendo aí para vocês. Então, a doutrina espírita, ela é muito legal porque ela transforma essa perspectiva do futuro. Futuro, que futuro? Futuro depois do desencarne, da morte, né? A vida futura, ela deixa de ser uma hipótese para ser uma realidade, né? A gente estudando a doutrina espírita profundamente, que eu chamo vocês às leituras, ao estudo, às reflexões, meditações, a gente vai ver que muda totalmente a realidade. Não basta somente acreditar, mas a gente tem que viver naquilo que a gente acredita, né? Então, se eu sei que existe a vida futura, eu vou tomar determinados cuidados das minhas escolhas, daquilo que eu faço, porque existe uma vida futura, sem medo, sem medo. É bacana o Espiritismo porque ele não coloca medo em você, não tem medo. Tudo é responsabilidade, nós temos responsabilidades, isso é muito legal, nas nossas escolhas. É sempre é bom a gente fazer uma retrospectiva diária daquilo que nós fizemos, como diz Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos, que é sempre uma retrospectiva daquilo que nós fizemos durante o dia. Será que eu tenho depois como resolver isso? Eu posso voltar e tentar melhorar essa situação? Passar o dia limpo. Santo Agostinho pede isso para nós. Nós vamos estudar isso mais para frente. Nós vamos ver Santo Agostinho, que está na nossa codificação, né? Esse pai da igreja maravilhoso que é Santo Agostinho, nos dando muitas reflexões, muitos conselhos, né? Falando muitas coisas bacanas para nós na codificação, né? Então é isso, gente. Vamos parar por aqui. Boas reflexões. Aprendemos hoje que a morte no momento não dói no momento da morte, né? A gente sofre mais antes no mundo daqui no corpo físico do que no momento da morte. É uma libertação para o espírito, né? A realidade é uma libertação para o espírito. Estamos cativos aqui dentro do nosso corpo físico. Bons estudos para você. Jesus no nosso coração. Graças a Deus, meus irmãos.